Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo devocional aqui no nosso canal, onde nós conversamos sobre Bíblia, teologia e espiritualidade, onde você encontra mensagens de esperança, mensagens conectadas ao Evangelho, você também encontra louvores. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Já te convido e te encorajo a não você somente se inscrever aqui no canal, não deixar somente o seu gostei, porque isso é bem importante, mas ao finalizar este devocional, você também acompanhar os demais conteúdos, podcasts, todos os vídeos que nós temos produzido aqui por canal. Hoje eu queria trazer uma mensagem para o seu coração, que está lá em João, no capítulo 8. João, capítulo 8, mensagem bem conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então, uma mesma história que você lê hoje, talvez daqui a um ano, ela ganhe significados mais profundos. A palavra não muda, mas a revelação do Senhor é progressiva. E Deus, na sua misericórdia, permite que a cada instante, a cada dia, a palavra dele no nosso coração vá se renovando. Por isso que você pode ir para o mesmo texto daqui a um ano. Ele vai ganhar significados mais profundos pela misericórdia de Deus, pelo que ele nos permite enxergar. Além da teologia, além dos métodos de interpretação, além da hermenêutica, além de tudo isso, quem nos permite conhecer mais acerca de si mesmo é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Por isso eu te convido você a ler comigo João capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. E aqui diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que nos diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. História muito conhecida, essa frase de Jesus, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, até conhecida fora do meio cristão, fora do meio de pessoas que conhecem as Escrituras, até usada como um ditado popular, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra, mas que possui ainda muitas lições a ensinar. Primeira coisa, nós vemos ali, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Antes disso, a Bíblia diz, então cada um foi para a sua casa. Então as pessoas se dispersaram e Jesus, ao invés de descansar, nós temos um relato de que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E ao longo das Escrituras nós temos claro o objetivo para qual Jesus se isolava, para qual Jesus ia para o monte, que era orar, que era passar tempo a sós com seu Pai. Jesus, antes de qualquer coisa, antes de ensinar qualquer coisa, mesmo sendo Deus, ele sabia que na condição humana ele dependia unicamente do seu Pai. E mesmo, não era porque era só uma condição humana, mas era um prazer para Cristo, era um prazer para Jesus estar com o seu Pai. A Trindade, ela tem prazer em si mesma e nos criou para que nós possamos também, né, pela misericórdia deles, provar desse prazer relacional. Deus é um Deus comunitário. Nós vemos que antes de Jesus ensinar, ou antes de Jesus ser interrogado, ele que já conhecia todas as coisas, ele precisou fazer uma coisa primeiro. Enquanto todos estavam descansando, enquanto todos estavam dormindo, ele foi para o Monte das Oliveiras. Por que enquanto todos estavam dormindo? Porque o verso seguinte vai dizer, ao amanhecer. Ou seja, Jesus passou a noite em oração com o Pai. Eu sei que existe uma história a seguir, mas esse detalhe das Escrituras eu acho muito belo, eu acho muito válido. E é algo para nós hoje. A gente está envolvido em tantas atividades, tantos ministérios, tantos afazeres ministeriais. A vida é tão corrida que a gente acha que parar e orar é perca de tempo. Porque orando eu não estou produzindo nada.
na nossa cabeça, Pai. Mas a vida devocional, paixão por Jesus, relacionamento íntimo com o Senhor, cara, isso é insubstituível. Isso é indelegável. Não tem como você delegar para outra pessoa fazer. Isso, exercer o sacerdócio, ministrar ao Senhor, foi nos dado a preço de sangue. Foi conquistado de volta, foi reconquistado a preço de sangue. Se eu não valorizo o meu sacerdócio, eu estou jogando o sangue de Jesus fora. Portanto, acima de qualquer afazer ministerial, acima de qualquer atividade religiosa, a nossa obrigação e o nosso prazer é passar tempo a sós com Cristo, antes de qualquer coisa. Eu estou gravando isso no feriado, eu vou sair daqui, terminar a gravação, vou para minha casa, vou estar sozinho e vou orar. Porque é um prazer estar com Cristo. Não há prazer maior do que estar na sua presença. O próprio Jesus entendia isso. O verso 2 vai continuar dizendo: ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo reuniu-se ao seu redor, e ele se assentou para ensinar. Antes do ensino, deveria haver a comunhão, a devoção. O tempo a sós com Jesus. Sem máscaras. Totalmente vulnerável, totalmente exposto. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. Aqui existe um detalhe que eu ouvi. A Bíblia não deixa isso claro, mas faz muito sentido nós interpretarmos dessa maneira, que se essa mulher, que nós não sabemos o nome, foi pega e surpreendida em adultério, e só o Evangelho de João nos traz essa história, muito provavelmente ela foi jogada na frente de Jesus completamente nua. Não tem como a gente cravar isso e estabelecer que foi isso que aconteceu, mas muito provavelmente foi assim. Ela foi surpreendida com a maldade que esses homens tinham no coração. Eles não iam esperar ela vestir uma roupa para poder então levá-la e colocar diante de Jesus, e a questão não era nem ela, era achar base para acusar Cristo. Então é a maldade no coração desses líderes. Então provavelmente ela estava ali, agora, diante de Cristo, totalmente exposta. Provavelmente sem roupas. E imagino que você estar completamente vulnerável em meio à multidão, que procura motivos para poder te apedrejar. Era assim que essa mulher se encontrava naquele momento. Errou, falhou, pecou, mas a situação era, ela estava completamente exposta diante da multidão, diante das pessoas e diante do próprio Cristo. Muitas das vezes, o que nós precisamos para ter a vida transformada é estarmos completamente nus, expostos diante de Cristo. A vida dela foi transformada por um encontro, mas ela precisou ser jogada, exposta diante do Messias. É isso que nós precisamos todos os dias. Estarmos diante do Messias, completamente desnudados. Entenda aquilo que eu estou te dizendo. Totalmente expostos. Sabe essa máscara que a gente coloca para se relacionar com as pessoas? Num dia que a gente não tá bem, num dia que a gente não tá tão feliz assim, a gente coloca uma máscara para fingir que tá tudo bem. Isso acontece muito dentro da igreja também. A gente vive uma vida totalmente torta durante a semana, chega no final de semana, no sábado ou no domingo, a gente coloca uma máscara de devoção para fingir para os outros que temos uma aparente espiritualidade. Mas diante de Cristo isso não deve acontecer. Primeiro que Ele nos conhece.
Segundo, que os encontros mais transformadores que você pode ter só acontecem através da exposição, da vulnerabilidade. Quando estamos com as nossas defesas totalmente abaixadas. E ela se encontrava ali naquela situação. Queria dissertar um pouquinho sobre esse diálogo entre os líderes religiosos e Jesus. E diz assim: na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor o que diz? Era uma armadilha muito bem formada. Era uma armadilha que, se você lê o texto pela primeira vez, você chega nessa parte sem ler o verso seguinte, você pensa, putz, como é que Jesus vai sair dessa? Que ali só tinha 2 caminhos. Só que é o seguinte, realmente estava escrito isso na lei. Só que a lei, ela apontava para a condição do homem como geral. A lei, ela estava ali para representar o caráter de Deus e também para ressaltar a nossa incapacidade. Nós já éramos incapazes. A lei estava ali para provar. Então imagina assim, a história de Deus e do ser humano. O ser humano peca, o ser humano cai, Deus promete, olha, vai vir um redentor, vai vir um salvador. Enquanto isso, eu te entrego aqui algo que reflete o meu próprio caráter. Manual de conduta, são mandamentos para que você siga. E o ser humano tenta, a todo custo, seguir aquilo lá. Ele tenta, e cai um, cai outro, e tenta de novo e se reergue. E ele olha para Deus e depois de um tempo fala assim, eu não consigo. Exatamente, você não consegue. Por isso que eu estou te enviando o Redentor, meu próprio Filho. E é pelo poder deste Evangelho, desta boa notícia, do sangue dele derramado. É este sangue que te purifica, que te perdoa e que te empodera para uma vida em santidade. Nós tratamos disso no último devocional. Prova disso é a resposta de Jesus. Olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, antes disso, ele se abaixa para escrever. A tradição diz que Jesus possivelmente se abaixou para escrever os pecados daquela galera que estava ali. A Bíblia não diz isso, mas eu gosto muito de pensar sobre isso. A Bíblia não deixa claro que Jesus estava escrevendo, mas eu gosto disso. Mostrando a onisciência de Cristo. De que a condição de todos os que estavam ali, da mulher exposta, da mulher nua, e dos líderes religiosos também, eram a mesma. Sabe, eu nasci e cresci dentro da igreja. Não tenho, assim, aqueles testemunhos de viradas 180. Tenho testemunhos poderosos, mas não nesse sentido. Claro, todo testemunho é poderoso. Mas eu sou um ex-nada. E às vezes eu via, dentro da igreja, aqueles relatos de ex-drogados, de ex-alcoólatras, que tiveram a sua vida totalmente transformada, estavam na vida do crime, tiveram a sua vida transformada. Eu pensava, puxa, esse aí deu trabalho para Jesus. Jesus, para lavar esse aí, teve que usar uma mangueira de bombeiro. E pensava que Jesus, para me lavar, tinha que somente ali aspergir algumas gotas para poder me purificar. Mas a realidade do Evangelho não é essa. O que o Evangelho nos propõe é que todos nós somos pecadores e carentes da misericórdia e do perdão do Senhor. O tamanho da nossa dívida é o mesmo. O tamanho da minha dívida e de um assassino é o mesmo. Diante do Senhor, diante do Evangelho, é a mesma. Tanto eu quanto ele somos carentes da misericórdia, dependemos da graça, dependemos da misericórdia. E era isso que Jesus estava revelando através da sua pergunta. Falou, olha, a lei está aí para ressaltar a incapacidade que vocês também têm. Porque o preço, a dívida que vocês têm é a mesma dessa mulher.
todos vocês, é como se Jesus estivesse olhando para aquela multidão que estava assistindo a cena, porque lembre, Jesus saiu do monte e foi ensinar a multidão. Então, antes daqueles líderes chegarem, já havia uma multidão e ela estava contemplando aquele episódio de confronto, de debate. E Jesus estava diante de todos, é como se Jesus estivesse diante de todos, dizendo assim: vocês estão mortos em seu pecado, e a única saída para vocês, a única esperança para vocês sou eu. Eu sou o pão da vida. E Jesus declara isso 2 capítulos antes. A condição que vocês têm, pecaminosa, é a mesma. Portanto, vai muito além do que está escrito na letra. Porque a letra ressalta a nossa incapacidade de cumpri-la. Nós só conseguimos viver uma vida de obediência, de santidade, se estivermos empoderados pelo sangue de Cristo. Você só consegue ter uma vida de oração se você estiver empoderado pelo sangue de Cristo. Senão, a oração que deveria ser uma bênção começa a se tornar um motivo de tropeço, começa a se tornar uma maldição. Você começa a orar na força do seu próprio braço e ter vida de oração na força do seu próprio braço. Quando você vê, você está se orgulhando da vida de oração que você tem. Você começa a liderar a oração na força do seu próprio braço. Quando você vê, você está idolatrando a si mesmo. Sem o Evangelho não somos nada. As Escrituras vão dizer que 1 a 1, começando pelos mais velhos, ou seja, por quem tinha pecado mais ao longo da vida, foi deixando as pedras. Porque a pergunta de Jesus foi muito reveladora. A Bíblia não diz, não deixa claro se algum daqueles líderes deixou de seguir. Ou melhor, começou a seguir Jesus depois daquilo lá, depois de ter essa consciência, esse confronto da própria condição. Eu gosto de acreditar que sim. Toda aquela multidão e aquela mulher estavam conscientes agora da própria condição. Que hoje eu e você sejamos conscientes da nossa condição. De que não somos nada. E que dependemos do Evangelho. Dependemos dessa boa notícia. Dependemos do sangue de Cristo nos lavando, nos purificando, nos empoderando constantemente. E ele se encontra agora sozinho com essa mulher. E ele pergunta: e aí? Cadê os teus acusadores? Ninguém condenou você? Ela responde: não. Ele diz: eu também não te condeno. Porque a minha missão aqui é redenção. E fica a ordem: vá e não peques mais. Só que para não voltar à vida de pecado, você não estará sozinho. Para que você consiga viver agora longe do pecado, o Cordeiro te acompanhará. Existe uma ordenança do Senhor para nós: vá e não peques mais. Ao mesmo tempo que existe uma esperança, uma capacitação, uma armadura. Vai e não peques mais, mas o meu sangue vai te acompanhar. O meu sangue vai te empoderar. Isso é muito mais um vamos do que um vá. Hoje Jesus disse para nós, totalmente expostos, totalmente nus: vamos, sem pecar agora. Se eu e você possamos nos entregar verdadeiramente a Cristo e a sua obra da cruz, do Calvário. É por Ele que nós estamos aqui.
Este canal, este devocional é sobre Ele. Sobre ninguém mais. Que Ele seja o único a ser adorado em nossas vidas. Que Ele seja o único a ser adorado em nossas casas. Que Ele seja o único a ser adorado em nossas igrejas. Que Ele seja o único a ser pregado. Você pode orar comigo nesse momento? Querido Jesus, que Tu sejas o único, Senhor. Que Tu sejas o único a ser louvado, adorado, desejado em nossas vidas. Dependemos da Tua obra, dependemos do Senhor. O Teu amor é melhor e maior do que a nossa própria vida. Ajude-nos, Senhor. Transforme a nossa vida. Nós nunca mais queremos ser os mesmos. Queremos caminhar em santidade, queremos caminhar em obediência. Mas a gente não consegue sozinho. Que nesse momento Teu sangue caia sobre nós. Caia sobre a audiência, caia sobre cada inscrito. Nos transformando para uma nova vida no Senhor. É o que pedimos, em nome de Cristo. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar para o maior número de pessoas que você puder. E eu vejo você no próximo conteúdo.